Nem todo mundo que para está fazendo uma pausa. Nem todo mundo que pausa está meditando. Mas ainda tem muita confusão em torno disso. E hoje é dia de esclarecer esse assunto. Pare, respire e vamos conversar. Estamos sempre falando em parar. Eu preciso dar uma parada. Mas existe um erro aqui. É que a maioria das pessoas acha que parar, pausar e meditar são a mesma coisa. E não são. Quase todo mundo concorda que precisa parar, dar um tempo, descontinuar a atividade quase louca que a gente vive hoje. Mas quando se fala desse assunto, ainda se faz muita confusão a esse respeito. Parar é bom, pausar é ótimo e meditar é uma transformação. Vamos entender as diferenças entre essas três coisas? Então vamos lá. Parar quer dizer apenas cessar o movimento, como um carro que para no sinal de trânsito. Ele estava andando, às vezes até correndo e parou. O risco de um acidente pode diminuir, o gasto de combustível pode se reduzir, o desgaste dos pneus pode se atenuar. Mas o carro ainda está funcionando. O motor está ligado, ou mesmo o sistema start-stop, mas ainda está gastando um pouco de energia. A bateria está sendo exigida e vários sistemas automáticos dele ainda continuam funcionando, sabia? Da mesma forma, quando você para, diminui seu gasto de energia, pode diminuir um pouco o seu metabolismo, podem diminuir alguns danos para o seu corpo, mas ainda tem muita energia sendo consumida. Seria você, por exemplo, parado, sentado no sofá, reclinado lá vendo seu celular. Mas sua mente continua a 1000 por hora e muitos problemas ainda podem acontecer. Porque se o corpo para e a mente não para, quem tem um estresse crônico continuará com a mente em estado de alerta desnecessário. E o corpo continua respondendo a isso também. O estresse crônico continua. A mente, ela se comunica com o corpo continuamente, não é frequentemente, é continuamente. Então, ainda pode haver muito desgaste quando se para. Mas isso é diferente de pausar. Eu vou te contar agora o que é pausar, mas antes, olha, não esquece de dar o like nesse vídeo, tá? Porque as pessoas precisam conhecer essa informação e quando você dá um like, compartilha, mais pessoas vão receber esse vídeo. Ok, vamos em frente. Pausar é outra coisa. Pausar é muito diferente de parar. Diferente de uma parada, a pausa é psicofísica. O corpo para e a mente desacelera também. É como se você, ao invés de apenas parar o carro em um sinal do trânsito, você desligasse o carro e estacionasse ele na sombra. É muito diferente parar no sinal e estacionar na sombra. E aí, quando você faz isso com você, acontece algo muito mais profundo. Existe aí uma ativação do chamado sistema nervoso parasimpático. E então você entra na chamada resposta de relaxamento. Veja lá o meu vídeo chamado Resposta de Relaxamento. Que aí você vai entender que a resposta de relaxamento é uma espécie de imagem espelho da resposta de alarme do estresse. É algo relaxante, equilibrador e muitas vezes até curativo. A pausa, então, melhora muito o seu estado, mas ainda não muda a forma como você se relaciona com a mente. E é aí que entra a meditação, porque meditar não é parar nem pausar. Parar seria parar o carro no sinal de trânsito. Pausar seria desligar o carro e estacionar ele na sombra. Meditar seria fazer todos os sistemas do carro deixarem de funcionar, eles hibernarem, a ponto do carro começar a regenerar a si mesmo. E quando você ligasse ele de novo, ele estaria funcionando melhor, com os seus sistemas um pouquinho mais equilibrado a cada vez que você fizesse isso novamente. Porque a meditação não só para o corpo e não só provoca a resposta de relaxamento, ela leva o corpo a um estado de repouso profundo
profundo, ou como se diz em inglês, leva ao deep rest. E nesse estado, todos os sistemas do corpo tendem a se reequilibrar. E às vezes até mesmo as células começam a se regenerar. Além disso, diferente da parada e da pausa, a meditação vai tendo efeitos cumulativos. Você e seu corpo vão se reequilibrando gradativamente, cada vez mais e mais e mais um pouquinho. E a forma de você se relacionar com a mente e com a vida vai mudando, pouco a pouco, mas vai mudando. Então, eu costumo dizer que parar é uma forma de resistência. Resistência é um piloto automático. Resistência é esse modo de vida zumbi, desatento e hiperacelerado que a gente tem hoje em dia. Sempre falo que a primeira coisa a fazer, quando as coisas não parecem estar equilibradas para você, é parar. Pois parar é resistir ao automatismo. E a partir da parada pode vir a pausa. E a partir da pausa, se você tiver aprendido, se pode também meditar. Então, os eventos indesejados da vida não somem, mas a forma de lidar com eles vai ficando cada vez mais clara. Agora que esses conceitos ficaram mais claros, decida parar, consiga pausar e aprenda cada vez mais a meditar. Bom, são muito legais os nossos encontros, né? Muito legais. Saúde, paz, equilíbrio e abundância para você. No próximo encontro, conversamos mais, tá bom? Tchau, tchau.